meu amigo vascaíno, a sorte está mudando de lado, graças a Deus. Rodada do Campeonato Brasileiro começou muito boa para o Vasco da Gama e amanhã é o dia da redenção vascaína, é o dia do divisor de águas contra a equipe do Ceará. O Vasco aí com mudanças para esse jogo aí, 3 desfalques confirmados e a equipe definida pelo nosso bravo Fernando Diniz. E, paralelamente a isso, a gente também vai falar sobre negociações. O Vasco da Gama virou vitrine. Todo mundo quer vir jogar no Vasco da Gama para ser campeão da Copa do Brasil. E o Admar prepara uma contratação surpresa aí para o torcedor vascaíno. Mais uma contratação para mudar o patamar, o nível do Vasco da Gama. Então, eu peço a você para você colocar atenção no que a gente irá falar, porque também iremos comentar a entrevista do nosso Felipe Carregal ao Charla Podcast, porque ele atualizou a situação do investidor. Perfeito? Peço a você a gentileza para você se inscrever mesmo no nosso canal. Várias pessoas novas estão chegando. Venha fazer parte da nossa família. Perfeito? A gente coloca vídeo aqui às 10h40 da manhã, depois às 6 horas da tarde e depois a nossa tradicional live às 21h30. Venha conhecer o nosso trabalho. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo de amanhã. Vasco muito favorito para esse jogo contra o Ceará. Vasco cheio de moral, porque eliminou o Botafogo, que era o favorito para ser campeão da Copa do Brasil. São competições diferentes, mas o Vasco vai para essa partida, apesar dos desfalques, mais reforçado por conta da janela espetacular que foi feita pelo nosso bravo Admar Lopes. E para amanhã a gente vai ter 3 probleminhas ali. Quais são esses problemas? O Hugo Moura está suspenso, não vai jogar. Perfeito? Assim como está confirmadíssimo Tietê e Piton com problemas de lesão, não vão para essa partida. Desde cedinho, a gente está acompanhando as movimentações no CT Moacir Barbosa. E a gente tomou conhecimento que o Carlos Cuesta estreia e vai estrear como titular, substituindo o Hugo Moura. Paralelamente a isso, o Matheus Cocão, né? A torcida gosta de chamar de Coque-Croix, Cocão, ele simplesmente vai ganhar mais uma chance no time titular do Vasco da Gama. E o Puma será o substituto do Piton, o que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o Vasco dispõe de 2 laterais esquerdos, o Vitor Luiz e principalmente o Leandrinho, mas o nosso Fernando Diniz quer improvisar. Então, a zaga do Vasco, formada ali com o Lucas Freitas como titular e o Breno, e o Robert Renan ali do lado, no banco de reservas. Pessoal, a rodada começou boa, porque o Vasco viu, agora na parte da tarde, o Fortaleza ganhando do Vitória. Então, o Vitória não ultrapassa o Vasco, tá? O Vasco já pode abrir aí 3 pontos com relação ao Vitória, vencendo amanhã em São Januário. Sorte está voltando aí, graças a Deus. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre um pronunciamento do Felipe Carregal. Felipe Carregal se posicionou aí sobre essa situação da venda da Vasco SAF.
Felipe Carregal falou que o Vasco tem investidor que conversa periodicamente com o clube, mas que ainda não possui proposta na mesa de compra, tá? E também pudera. Essa situação, enquanto não houver um desfecho na parte jurídica, não vai ocorrer venda nenhuma. Por quê? Há necessidade de ter uma segurança jurídica para que o investidor possa simplesmente fazer o negócio com os gigantes da colina. E mais, com essa situação da recuperação judicial, afasta mais ainda, ao meu ver, né, tá uma grande discussão, o processo também está judicializado, o plano aí de recuperação judicial do Vasco, os credores aí ingressaram na justiça, né, para que o aditivo do Vasco fosse retirado. Isso ainda impede mais a venda nesse momento. Então, o Vasco está dando demonstrações aí que consegue caminhar com a própria perna, inclusive chegando aí nas semis, mais uma vez, segundo ano consecutivo, com o associativo no comando. Bom, o seguinte, vamos falar aqui de reforços. Por quê? O Vasco da Gama está no mercado. Informação interna, eu posso assegurar a você, torcedor Cruz Maltino, que até o dia 3 de outubro, prazo este que extingue as contratações aí, o Vasco vai trazer reforços, tá? É de conhecimento público aí que o Vasco da Gama tenta a contratação aí de 2 zagueiros, tá? A negociação do Messias foi posta em stand-by, porque o Vasco está a aguardar a situação do Alan Saldívia lá no Colo-Colo, perfeito. O jogador realmente não foi relacionado para a decisão da Supertaça do Chile, tá? O jogador alegando problemas físicos, não foi constatado rigorosamente nada na imagem do exame aí do Alan Saldívia, e a gente tomou conhecimento através da TNT Esportes aí do Chile, que o empresário do jogador tenta aí uma rescisão unilateral com o Colo-Colo para que o jogador seja agente livre e seja posto aqui no Vasco, né? O mesmo empresário que colocou os 2 meninos, né? O nosso bravo Torrealba aqui no Gigantes da Colina, tá? E o que está circulando nesse momento aí, né, é a grande possibilidade da contratação do Rafinha Alcântara, né, que mudaria o patamar desse meio-campo do Vasco da Gama, com toda certeza, uma contratação histórica aí, que tudo que tiver no alcance do Admar Lopes, o Admar vai fazer para que o Vasco tenha condições aí de ter esse reforço. As partes conversam aí a situação de salário, é um salário alto, mas que o Admar ele tem essa expertise aí de conseguir convencer, mostrou isso na operação do Léo Jardim, do Carlos Cuesta, né? Entre outros jogadores aí que eram praticamente impossíveis chegar e que ele obteve êxito o contratando. Então a gente aguarda aí, porque tem anúncio para ser feito. Perfeito? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!